Deixa eu só marcar o arroba do irmão. Ah, isso aí que eu tava falando. Aqui, né? É. Eu fiz só o comentário. Júlio Bento. Aqui. Paz de Deus com todos os que estão chegando. Paz Deus. Amém, amados. Deixa eu, só vou colocar o servo de Deus aqui. Só um instante. Entrem e se acomodem que a casa é de vocês. Paz Deus, meu povo. Aí, vocês estavam perguntando da Rebeca, se ela tá bem e tal. E aí, Rê? Depois eu quero conversar com você, Rê. Quem? Quem Rê? O Renato. Ah, meu irmão. E eu tô bem, gente. Hoje eu passei mal de novo, mas não tem nada a ver com problema. E não é real. gravidez, tá, pessoal? Deixa entrar o irmão aí, né? Enquanto ele não entra, nós vamos explicar a proposta do... Pode crer. Edu, tem uma mulher atrás de você, sai daí devagar. Assombração em você. Deixa eu esperar o irmão Júlio entrar aqui. O irmão Júlio, ele é cooperador de jovens menores na cidade de Ribeirão Claro. Ele já fez uma live comigo há algum tempo atrás. Amém, amém. Muito tempo atrás, na verdade. A gente nem era casado ainda e tal. No começo das lives, ele contou muita obra bonita e hoje é um prazer muito grande estar com ele aqui. Eu vou estar enviando a live para ele entrar. E vocês fiquem à vontade, tá? Para mandar perguntas aí pro irmão também. Ele vai, as que ele sentir de responder, ele vai estar respondendo, né? E ignora minha cara de boba, que tá na ring light aqui, aí eu tô mexendo no negócio. Ah lá, irmão Júlio entrou. Deixa eu colocar ele aqui. Aí, ó. Paz Deus, meu irmão. Amém, anjo! Tudo bem? Oh, graças a Deus, tudo ótimo. E vocês aí? Só glória. Irmão Júlio, nós recebemos você aqui no primeiro programa nosso aí do Pod Crente, né? O podcast cristão. Para nós estarmos aí conversando das coisas de Deus. Você já fez uma live com a gente aí há muito tempo, comigo só, né, na verdade, nas madrugadas. É mesmo, verdade. Ficou marcado, hein? Todo mundo tá conseguindo ouvir belezinha aí, tá tudo certo. Vocês nos avisem aí, tá? Ele contou muita obra linda, inclusive, que ele vai contar mais uma vez hoje aí pra gente as obras. Que esse irmão aí, gente, não é por nada não, mas ele tem um caminhão de obra para contar. A obra do caminhão é forte, essa aí a gente vai... Eu levo. Irmão Júlio, vou explicar pro pessoal aqui a proposta, né? Como nós estamos passando por esse período aí de pandemia, muitos lugares estão em lockdown, né? Os cultos não podem estar acontecendo, não sei se é o caso aí. Aí tá tendo culto ou não tá? Não. Não está tendo culto. A nossa região aqui também não. A CISA eu não sei como que vai ficar, mas o resto da região tá bem, também estão fechados. Então, para o pessoal que está ficando em casa, às vezes tem vontade de congregar e tudo mais, obviamente isso aqui não é um culto, não é em nome da congregação, não tem nenhum propósito de ser parecido com o culto nem nada. É uma conversa espiritual e nós convidamos irmãos que nós temos alguma admiração espiritual, né? Para poder estar passando para nós aí nessa conversa espiritual que vai ser com certeza uma fonte inesgotável aí para muitas almas que estão nos assistindo aí em muitos lugares no Brasil, fora do Brasil. Na época que nós fizemos a nossa live, nosso alcance era bem menor, né? Hoje o Senhor continuou nos abençoando aí, nós podemos alcançar um público bem maior de irmandade. E é um extremo prazer já começar o irmão aqui como nosso primeiro convidado. Quando não deu certo com o irmão Gilson hoje, a primeira pessoa que eu já pensei foi o irmão, por conta daquela nossa live que Deus fez muita obra através dela. Agora,
O momento é do irmão aí se apresenta. Eu já falei com o meu cooperador de jogos, mas o irmão pode se apresentar para o pessoal aí de uma maneira melhor do que eu. Não, Deus abençoe a todos, né? E a saudação com a santa paz de Deus a todos. Amém. Amém. E estamos aqui na comunhão junto dos servos de Deus. Moramos aqui na cidadinha de Ribeirão Claro, uma cidade pequena, né? Tinha bastante mocidade, mas agora diminuiu um pouco, porque casaram bastante. Tem um grande Glória a Deus. É sinal que o cooperador de jogos está fazendo um bom serviço. É verdade. Casaram bastante e estamos aí vivendo pelo direito da vida eterna, né? Para um dia chegar no céu, se Deus quiser, entrar e ver a face de Deus como ela é. Glória a Deus. Irmão Júlio tá aí. Antes dele começar a contar as obras dele aí, se tiver a mocidade dele aí também, pode saudar ele com a paz de Deus aí, que ele vai estar lendo as mensagens. Se alguém quiser perguntar algo específico, que ele sentir de responder, ele responde. Mas, irmão Júlio, antes de nós começar a contar a obra, eu queria saber do irmão, assim, qual que é a sua visão em relação a essa pandemia e o povo de Deus na Terra? Qual que é uma análise espiritual que o irmão consegue ter desse momento que nós estamos passando? Eu acho que esse momento aí é a provação do crente, tanto o crente como todo ser humano, né? Principalmente para nós que conhecemos a graça de Deus, conhecemos o que é sentir a presença de Deus, que até esse dia mesmo Deus mandou na palavra sobre Eliseu e Elias, né? Que Eliseu ia ser o sucessor de Elias. E Deus, né, fez 3 testes com Eliseu. E Eliseu passou nos 3 testes e recebeu depois, no final, a capa e porção dobrada. Então, eu creio que é um grande teste para nós. E quem é crente, fiel a Deus, que conhece a graça, conhece as coisas de Deus, nunca vai negar. Por mais que ainda adquire alguma enfermidade, nunca vai negar a Deus e vai clamar a Deus para uma grande obra, ou seja, que seja feita a vontade de Deus, né? É verdade, glória a Deus. É um momento difícil, né? Eu, particularmente, eu sinto muito, de vez em quando Deus dá a graça de atender culto, se eu olhar para a igreja não ter instrumentos de sopro, né? A orquestra, como tinha antigamente, né? E a irmandade, né? Por mais que tenha máscara, canta um pouco mais baixo, né? O som não chega como atrapalha bastante. Que você ia chegando perto da igreja, o cartão postal da nossa igreja, da congregação, era o som dos instrumentos, né? Tava lá no outro lado, na outra esquina, de cima, na quadra de cima da rua, já escutava o som da congregação. E Deus fez muita obra, então eu sinto assim, essa parte é muito dolorida. Mas como está escrito lá em 3 de Eclesiastes, né? O que já foi, e o que há de vir também já foi. E Deus pede conta do que passou, né? Eu creio que tudo está na mão de Deus. É verdade. Não podemos desanimar. E é muito estranho, né, falar disso, que a gente fala com um sentimento tão de nostalgia, porque aconteceu muito de repente, né? Ninguém estava preparado para um negócio desse. Eu escutava muito, né, os irmãos pregando que as portas da igreja se fechariam, tudo mais, mas eu imaginava que seria por guerras e que seria num futuro bem distante. E de repente um negócio invisível fecha tudo, você fica meio baqueado, né? Eu mesmo falo para você que eu sou músico, toco flauta, né? Eu tô mais ou menos sem tocar na igreja desde que começou a pandemia, né? Então, assim como os outros instrumentos também de sopro, e a gente sente uma dor muito grande quando entra no culto e você tá ali, Deus te deu o dom da música e você não consegue pegar seu instrumento para tocar porque você é impedido, né, pela lei do homem e tudo mais, e por tomar precaução. E é realmente muito complicado, mas no momento eu acho que até esse propósito nosso aqui de estar conversando, né, e levando para casa de alguém um momento de alegria, de conforto, através de obras e tudo mais, nós vamos fazer essa semana toda, todo dia nós vamos chamar alguém diferente aqui para estar contando obra, falando das coisas de Deus. Primeiramente, né, nós queremos agradecer o irmão por ter aceitado o nosso convite aí, de estar junto com a gente nessa empreitada.
E nós vamos ter a honra do irmão abrir essa série de dias aí que nós vamos estar junto conversando. O pessoal já estava pedindo a obra do caminhão, mas eu acho que a obra do caminhão é bom nós ir guardando ela, né? O que o irmão acha? Pode ser. Eu ia falar para o irmão começar contando. Antes eu vou pedir para o pessoal já ir compartilhando aí na setinha. Vai mandando para quem você acha que precisa estar aqui ouvindo com a gente. Não sei se vai dar para ficar salvo a live depois. Acho difícil que eu consiga. Mas eu queria pedir para o irmão... como que começou, né, esse elo de amizade nosso aí, que na verdade começou há muito tempo atrás, a gente se reencontrou depois de muitos anos, né? É verdade, verdade. Olha, foi uma passagem na minha vida muito bonita, né? Um momento de muita angústia que eu estava sentindo, de tristeza, é o momento da nossa vida. É igual uma roda gigante, né? Tem um momento que nós está em cima, tem um momento que nós está no meio, e outro momento que nós está embaixo. O que não pode sair é da roda, né? Que uma hora ela vai voltar para cima, né? É verdade. Mas não pode sair. Saiu, perdeu. Perdeu a oportunidade de voltar para cima. Então, eu trabalhava de motorista de caminhão e fazia muito Assis aí. Fazia bastante a rede de mercados aí, Assis. Eu fazia quase todos aí, mercados da avenida, fazia todos aí. E eu dormia no caminhão e eu ia lá pro posto Alexandria. Inclusive, meu pai tá na live aí também. Tá. Então, aí eu ia dormir lá e já acertado o dia de culto lá, né? De congregar. Só que eu nunca, só uma vez eu levei terno para congregar em Assis, porque também foi para uma obra de Deus também. E esse dia eu fui congregar na igrejinha lá que seu pai era cooperador, né? E eu fui congregar, sentei lá no último banco, pai. Esse foi o primeiro dia, né, que aí teve esse elo, que meu irmão falou, né? Eu sentado, provadíssimo, a prova demais, né? Mas com Deus no coração. E sentei no último banco, camiseta normal, roupa normal. Eu até falei assim, a gente costuma falar assim, está uma paisana, né? É o policial a paisana. Aí, de repente, o servo de Deus, antes da palavra, né? Não é para engrandecer o homem, mas é para exaltar o dom que Deus põe no homem de Deus. É verdade. Então, antes da palavra, Deus deu do irmão pregar e falou assim, apontou para mim lá e já falou que eu era cooperador de jovens. Ó, o irmão que está sentado aí no último banco, o irmão tem ministério, Deus me mostra, porque tem um anjo que está do lado do irmão. E o irmão tem ministério, o irmão é cooperador de jovens. Vem aqui contar uma obra. Ai, na hora já levantei, já caiu tudo aquilo que eu estava pensando, tribulado, triste, né, perseguido. E já levantei, já contei obra. E essa foi o primeiro dia, né? Eu já tinha congregado vários dias lá, mas nunca tinha conversado. Depois, outro dia, eu voltei lá e congreguei e atendi o culto com seu pai lá. É verdade. E você vê só, na época era molequinha ainda, e agora casado aqui nós conversamos. Eu atendi o culto. Não sei se seu pai vai lembrar. Eu estava atendendo o culto e levantou o irmão e começou a falar mal do irmão que estava tocando violino. Ah, eu lembro disso. Acho que era do irmão que tinha um violino branco. Ele começou a falar do violino e uma coisa assim, sem fundamento. Eu tava nesse culto. Acho que o irmão tinha um violino branco e ele começou a detonar, né? E o irmão foi baixando a cabeça. Rapaz, olha, ali o adversário queria acabar com aquele culto, né? Mas foi diferente. Quanto mais o adversário quis colocar a mão, mais Deus abriu as portas. Deus justificou ele depois. Foi, rapaz. Foi mesmo. Olha, deu dó daquele dia. Então, esse dia aí da obra que eu fui congregar trabalhando, foi a primeira vez que eu comecei a conhecer vocês. Né? Meu pai mandou aí, quando acabar a pandemia, ele vai na sua ordenação. Glória a Deus. Meu Deus. Ô, irmão Júlio, aqui, todo mundo que for passar por aqui, nós vamos fazer algumas perguntas já, né? Para guiar, assim. Mas eu queria saber do irmão, se o irmão nasceu em lar cristão? Nasci no lar cristão. Então, seu primeiro contato com Deus já foi logo criança, já, né? Mas eu queria, assim, se o irmão resgatasse na memória, qual foi a primeira vez e como foi que o irmão
ouviu a voz de Deus assim? Lembro como se fosse agora. Lembro como se fosse agora. Eu tava... já era músico. E foi numa reunião de jovens também. Isso com quantos anos? Isso aí com 14 anos. 14 anos, isso mesmo. E eu estava tocando um instrumento na reunião de jovens, e o irmão que estava na frente estava sentindo Deus. Sentindo Deus e chorando e não conseguia nem tocar. E eu comecei a tocar e conversar com Deus. Senhor, por que eu não sinto Deus? Esse moço que está na frente aí sente Deus e eu não. Acho que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Quem não teve esse contato ainda. Isso. Rapaz, nesse dia, do mesmo jeito que o irmão estava na frente, eu acho que eu peguei triplicado a virtude. Foi o dia que Deus visitou eu e depois desse dia Deus me deu o dom da virtude, né? Aí depois, logo, Deus me selou com a promessa. Porque é diferente, né? Muitos pensam que a virtude está na evidência de novas línguas, né? E o meu cooperador de jovens lá de São Paulo, eu morava em São Paulo, capital, né? Era muito usado de Deus, o servo de Deus usado demais, sabe? Na linguagem brasileira, vamos falar assim, né? O servo de Deus era muito usado por Deus. Então, eu não perdi a reunião de jovens de jeito nenhum. Podia ter reunião de mocidade para cá, eu ia na reunião de jovens, porque eu sabia que Deus usava dele. Então, qualquer momento, saía uma palavra vinda do céu ali, eu já pegava. E esse dia eu comecei a fazer essa pergunta com Deus. E foi o dia que Deus me deu a virtude. Santo Deus. E foi uma coisa imediata, então. O irmão buscou do Senhor? Olha, porque tem... Pode falar. Eu me lembro que eu estava tocando e desceu assim em mim assim, uma virtude. E eu comecei a tremer, aí eu não aguentei, comecei a chorar. Aí eu tava com a toalhinha, que eu toco tuba, abaixo com bardão, né? Eu tava com a toalhinha assim e comecei a segurar a toalhinha aqui e ali, quando acabou aquela toalha, tava em sopa já. Tanto que eu chorei. Meu Deus do céu. Eu tô vendo bastante mensagem do pessoal aqui. Vou abrir um parênteses. Bastante gente pedindo oração. O servo de Deus pedindo para a esposa que está com Covid, 50% do pulmão. Quem tiver pedido de oração, pode colocar aí, porque nós estamos em mais de 300 pessoas. Se 2 pessoas ler teu pedido aí e orar hoje à noite, Deus já é poderoso para fazer uma obra, né? Já puxando um gancho, eu acabei de ler na pergunta do Oséias. Qual é o maior desafio como cooperador de jovens? Eu vou falar para você, é os dias de hoje. Os dias de hoje está o maior desafio para o cooperador de jovens. Eu acho que até para um cooperador, um ancião. Ministério, dizendo ministério. Não é vaidade, não é... Olha, isso daí já ficou para o passado, né? Hoje está difícil porque o povo está muito desanimado. A mocidade hoje tem uma mocidade animada e tem uma mocidade, infelizmente, né? Que não quer congregar, não quer nem no culto. Então isso, eu falando de mim, né? Não estou falando pelos cooperadores de jovens, estou falando de mim. Eu sinto muito isso, porque eu gosto da mocidade animada. E eu vendo uma moça, seja aqui ou seja em outro lugar, ou seja lá onde eu morava, que se distancia de Deus, nossa, isso dói demais em mim. Dói. É igual a flecha no coração. E, infelizmente, hoje as redes sociais ainda expõem mais ainda, né? Você consegue ver nitidamente quanto... Eu vejo aqui, eu tenho muitos amigos, né? Muita gente que a gente conhece e a gente vê como que eles estão lidando com esse processo. É realmente muito difícil. Mas eu tenho a seguinte opinião, que todos nós temos fraquezas, mas a rede social ela ajuda a expor a nossa fraqueza para o nosso inimigo. É um negócio assim que, tudo bem nós temos a nossa fraqueza, mas no momento que a gente joga na rede, fica já difícil, porque a gente está dando munição para o nosso adversário, não é verdade? Estou errado assim? É verdade. E deixa eu ver aqui que o pessoal estava falando. Como nós estávamos falando aí de libertação e tudo mais, tem bastante gente pedido de oração por libertação, vou pedir para o irmão contar uma obra de libertação.
para nós aqui. Libertação? De libertação. Pode ser a libertação da carne, de espiritual, só. Pode ser uma esperança, né, para quem está aí com nós também. Ixi. Então, tem uma obra que aconteceu esses dias passados agora aqui, só que é bem terrível essa obra aí. Recente. Pô, é as terrível que a gente gosta. É terrível tem que estar preparado para escutar, né? Glória a Deus. Vem cá, amor. Salve os irmãos aqui. Minha esposa está aqui. Fala aí, fala que se ela quiser aparecer aí com nós também, vai ser um prazer. Paz Deus. Paz Deus! Na última live ela falou que ela sentiu tanta presença de Deus que ela quase veio, né? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Me conhecer virtualmente. Logo será. Mas nós vamos te conhecer logo, hein? Eu creio de alma que Ribeirão Claro nos aguarda. O Assis aguarda vocês também, né? Eu assisti o casamento. Essa princesa aí tava linda, linda. Glória a Deus. E você viu só, tudo que Deus falou na boca de sua esposa aquele dia, cumpriu naquele dia. Santo Deus, foi maravilhoso. Eu tive Glória a Deus. Não perdi nada. Fico feliz de alma. Foi Deus honrando nós na terra, né? Verdade. Pode falar, eu irmão. chamei minha esposa aqui, que a minha esposa eu sempre falo que ela é 80% do meu ministério, né? Minha esposa é ajudadora, Preparada. Ela é meu termômetro também. Quando eu tô atendendo o culto e ela, Senhor da glória, eu falei, ixi, hoje não tá bom o negócio. Tem misericórdia. Vamos falar Deus seja louvado, vamos embora, né? Então, minha esposa me ajuda muito, muito mesmo. Então, é bem na comunhão, minha esposa, da comunhão mesmo. Aí fomos chamados para fazer uma oração aqui numa casa aqui. E nessa oração, quando chegamos lá, era um espírito que tinha tomado uma pessoa. Né? Santo Deus. Um espírito tinha tomado uma pessoa. Aí eu cheguei lá naquela casa, eu falava a verdade pro irmão, eu fiquei até meio bravo, sabe? Que negócio é esse, né? A pessoa não era nem crente, a pessoa, né? E chamando nós para orar, porque falou assim, não, vamos chamar o Júlio para orar, porque o Júlio tem um dom, ele tem um dom de expulsar. Que dom? Eu não tenho dom nenhum, falei para eles. Quem tem dom é Deus. Deus dá na hora para quem ele quiser, no momento que ele quer. Né? Então, né, quando ele falou assim que eu tinha um dom, aí eu já falei, já entrou o homem, né? Então eu já quebrei o homem. Eu não tenho nada, não tenho nada. Se Deus fizer uma obra aqui, é porque é Deus que vai fazer, não é por causa que eu vou orar. Então, aí fomos orar, né? Só o irmão que é crente, o filho dele não é crente, o filho dele que estava com o espírito. E aí nós fomos orar e tinha uma máquina que tinha trabalhado no fundo do meu terreno aqui, tinha limpado o terreno, arrancado umas árvores, né? E nós fomos joelhamos para orar. Na oração, Deus falou assim para mim, começa a oração. Começa a oração falando da máquina. Aí eu já comecei, foi o começo da oração. Senhor, como nós estamos aqui, como a máquina entrou ali no fundo do meu quintal, hoje ela vai entrar aqui, ela vai fazer uma limpeza. E quando eu fui falando assim, ele foi urrando. Pensa, arrepiava a gente. Ele foi dando um urro assim, de porco, né? Como é? Grunhido de porco, assim. Aí foi fazendo um barulho e de repente ele desmaiou. Senhor, caiu. Ele caiu no chão. Aí eu abri o olho. Isso de joelho? Nós estávamos de joelho. Ele ajoelhou também. Ele ajoelhou também. Aí, mas não tinha manifestado nada antes. Não, a irmã dele ajoelhou, ele não. Ele ficou sentado. Ah, sim. Aí ele foi fazendo uns barulhos de porco. Aí caiu no chão. Aí quando ele caiu no chão, ele vomitou. Aí ele desmaiou. Vomitou? Aí ele desmaiou. Aí quando acabou a oração, levantamos da oração, ele não acordava. Ele não acordava. E a irmã dele chamando ele, aí ele levantou, ele falou assim, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Aí Deus fez essa obra e libertou ele por completo. Santo Deus. Por isso que tem que estar preparado. A gente nunca sabe que dia que Deus vai precisar da gente, né?
E essa Você obra falou, aí é recente. você falou dos druidos de porco, ela até falou aqui como que é? Ontem à noite eu falei disso. É, ontem à noite a gente estava falando disso, né? Mas não lembro qual que era o assunto. Acho que foi de algum espírito também, alguma coisa que baixou de druid de porco que a gente ouviu. Não, E não. Eu não sei, me veio do nada, assim, esse pensamento. Aí eu tava conversando com ele sobre essa questão de espírito e eu falei que, nossa, me arrepia todo esse negócio não. de quando entra espírito e faz esse som de porco. Ai, meu Deus, tem que Então, estar muito preparado mesmo. Meu eu sou Jesus. assim, tem alguma coisa para cá, eu vou para cá. Eu sou assim. Eles lá, nós aqui. Eu sou assim. Eu só vou porque eu fui lá, não sabia que tinha isso. Eu fui quando eu cheguei lá que eu vi Mas eu a situação, né? ele falou que ia ser esse mesmo moço, ele é atormentado, mas foi por uma outra causa, né? É a segunda vez que eu oro para ele. A outra vez ele veio, em Redemoinho, ele não é crente, ele é filho de irmãos, né? Ele estava morando numa casa para cima da minha aqui. Aí vem um redemoinho de noite. E ele olhando o redemoinho assim, e o redemoinho veio nele. Aí ele ficou atormentado. Aí ele pediu para orar, só que aí ele falou: "Ó, eu não estou conseguindo dormir, eu queria que você orasse para mim". Aí nós fomos orar para ele, Deus libertou ele. Mas um dia Santo antes, Deus. eu tinha preparado uma visita em casa, o irmão falou que era para Veio uma visita na minha casa aqui, aí nós fizemos uma oração ali de umas 3 horas. Umas 3 horas de oração. E o irmão, na oração, falou assim: "Irmão Júlio, irmão André, se prepara que essa semana Deus vai usar de vocês". Passou 3 dias, né? Acho que nem foi 3 dias. Aí já bateu aqui em casa Na para hora orar. do almoço, quando bateu, eu tava mexendo na comida, o Júlio tava tocando um hino no violão. Quando bateu no portão, o Júlio falou: "É a missão". É a Nós missão. nem sabia quem era. Aí quando saiu Meu lá, Deus do céu. Tá vendo só, irmão Júlio? Por isso que é bom andar com a esposa do lado, porque ela lembra das coisas que o homem não lembra, né? Eu já tô sentindo isso na pele. mulher é Agora, detalhista, tem que pensar nos mínimos detalhes. tem muito jovem que começou a seguir a gente depois do casamento, que gostaram da história, das obras que Deus foi fazendo, mas a nossa eles já estão cansados de ouvir. Agora eu quero saber da de vocês aí, desde a origem do negócio. E ó, com os detalhes aí que o povo aí gosta. É bonita Eu imagino. o nosso encontro é muito bonito. O nosso encontro começa numa palavra de Deus lá na cidade de Tiradentes, São Paulo. Eu congreguei lá com meu pai, 19C. Sim. Era a nossa região lá. Só que eu morava em São Mateus, São Paulo, São Mateus, né? Sim. E congregava lá. Então, aí Deus mandou uma palavra, e Deus falou assim na palavra: meu pai estava desempregado. Deus mandou assim na palavra: hoje entrou um irmão aqui e está desempregado. Você vai embora para sua casa. Quando você estiver indo embora para sua casa, você vai lembrar de uma pessoa. E você vai dormir, e você vai sonhar com essa pessoa. E quando você acordar, você vai ter a resposta dessa pessoa. Aí, a igreja, 2.000 sentados, a igreja lá do Tiradentes, muito grande. Beleza, vim embora. Meu pai lembrou de um rapaz que ele trabalhou aqui, que meu pai é nascido em Ribeirão Claro. Meu pai lembrou de um rapaz que morava aqui, que mora aqui até hoje. Aí, foi dormir, sonhou com esse rapaz, chamando ele para trabalhar. E quando ele acordou, o telefone tocou, era o rapaz chamando ele para trabalhar. Santo Que tinha Deus. comprado. Meu pai é motorista de caminhão também. Que tinha comprado um caminhão, que só confiava no meu pai. Mas tudo isso foi para me conhecer ela. Foi o caminho, dizendo assim, foi uma ponte que Deus fez para me conhecer a digníssima esposa aqui, né? Aí o que aconteceu? Meu pai começou a vir para cá, trabalhar, carregava o caminhão aqui e levava para São Paulo. Aí voltava, carregava o caminhão aqui e ia para São Paulo. Aí uma dessas viagens, eu falei pro meu pai que eu queria vir conhecer minha família, que eu não conhecia, que mora aqui. Meu pai é caçula de 14 irmãos. Santo Então, Deus. Bastante família, eu não conheci ninguém. Aí eu vim, congreguei, e quando eu congreguei, ela estava sentada no banquinho lá na frente. Aí eu falo para vocês que existe amor à primeira vista. Ah, existe. Ela me amou primeiro. Então, aqui foi amor à primeira vista, tanto meu quanto dela. Porque quando eu cheguei a congregar, eu vi ela sentada no banco da frente, um banquinho que tem na lateral de igreja pequena, sempre tem uns banquinhos na lateral, né? Então ela estava sentada lá e ficou fácil de eu enxergar ela.
Aí eu perguntei pro irmão que estava do meu lado assim, o irmão conhece aquela irmãzinha que tá sentada ali? Aí o irmão falou assim, é minha prima, irmão. Eu te apresento ela. Oh, ainda bem que era um primo bom. Aí eu, tá bom, irmão. Ainda bem que eu tava na paz do primo, hein? Aí meu pai também estava lá, estava no culto também, né? Aí meu pai é uma pessoa muito mais brincalhão que eu. Eu sou brincalhão, mas meu pai é muito mais. Então meu pai, uma irmã, uma tia minha, que eu não conhecia ainda, né? Tinha falado da Andréia, minha esposa, pro meu pai. Falou assim, ó, tem uma irmãzinha aqui em Ribeirão Claro, dá certinho pro Júlio, dá certinho. E eu não Seu sabia número. de nada, e ela também não sabia de nada. Só meu pai sabia. Só que meu pai não sabia que ela era Que era que ela. que era essa moça aqui, né? Uhum. Quando chegou lá fora do culto, Tá emocionado, gente. quando acabou o culto que nós fomos conversar lá fora, meu pai veio e ficou assim, conversa com ela. Ficava me empurrando assim, conversa com ela. Vai lá, conversa com ela. Aí eu perdi a coragem de conversar. Foi a nossa primeira conversa, foi assim, ela conversando comigo. Não teve conversa, a primeira conversa. Não perguntou nem nome. Não perguntei nome. Naquele tempo não tinha celular, né? Naquele tempo não tinha celular. Uhum. Mas com o pai dele, não precisa nem de inimigo, rapaz. Aí eu fui embora pra voltar pra conversar com ela. Aí deu certo que eu voltei, pedi pra casar, né? Eu falei que queria um compromisso sério, né? Com você pra casamento. E assim Deus preparou, ela falou que sim, numa forma bem forte. Claro que sim, né? Peraí, mas você não conversou com ela e da outra vez que você conversou já foi pra casar? Isso. Ah, e você compensou! Na outra vez que eu cheguei, já fui, congreguei na reunião de jovens e já falei para ela, ó, quero um compromisso sério com você para casamento. Aí nós namoramos 1 ano e 4 meses e nessa vinda e volta de São Paulo para cá, né, eu vim 14 vezes. E vocês buscaram palavra? Teve confirmação? Como que foi? Busquei palavra aqui em Ribeirão Claro, o irmão diácono nosso aqui que atendeu o culto no dia e Deus não falou nada. Falei, ixi, quebrou, gelou, né? Eu fui embora. Eu falei pra ela assim, ó, vamos buscar a palavra uma semana. Se Deus não falar nada, então porque não é para ser. Mas se Deus confirmar lá em São Paulo, é o mesmo Deus que está lá, está aqui. Né? Então Deus vai falar de uma maneira que nós entendamos. Aí fui embora trabalhar e ela ficou por aqui. Foi embora triste, porque Deus não tinha falado nada naquele dia. Fui embora triste, porque, crente, nascido na graça, eu queria já casar e ter minhas coisinhas, ter minha casa, né? Construir minha vida, né? Todo filho de Deus quer isso, né? Como vocês casaram, eu estou na vida de casado, né? Então eu fui congregar, eu fui embora, né? Aí eu fui trabalhar e naquele dia foi um dia bem provado para mim. Foi um dia que eu clamei a Deus o dia inteirinho. Eu pegava uma peça do serviço que eu trabalhava, eu falava assim, Senhor, fala comigo hoje. Eu ia eu ia fazer uma limpeza, falava, Senhor, fala comigo hoje. Eu ia pegar na pazinha para pôr dentro do saco de lixo, eu falava, Senhor, fala comigo hoje. Fiquei o crente carente. Fiquei o dia inteiro desse jeito com Deus. Foi numa quinta-feira. Foi numa quinta-feira. Aí, eu peguei o busão para vir embora para casa. Eu lembro certinho, eu tava segurando assim no ferro do busão, assim, né, do ônibus, né? E falava, Senhor, fala comigo hoje, Senhor, fala comigo hoje. Beleza, aí eu congreguei em São Mateus, na cidade de São Mateus. E naquele dia, era época de assembleia, né? Deus mandou um irmão lá do norte, bicho, bem longe mesmo, nem lembro que lugar que era. E esse irmão, por acaso, esse irmão era um diácono também. E ele atendeu o culto. E na hora da palavra, ele começou a pregar, e nada de falar, e nada. Quando foi no último momento, eu falei assim com Deus, Senhor, eu acho que o Senhor não quer nada, porque... Aí eu fiz a pergunta, será que o Deus está aqui? Está lá no Paraná também? Lá em Ribeirão Claro? Quando eu acabei de falar isso, irmão, esse irmão que estava pregando, ele estava virando para o lado das irmãs, estava virado para as irmãs. Ele parou e virou assim, e falou assim, irmão que está aí no fundo aí, você acabou de falar, será que o Deus está aqui, está lá também? Meu Para Deus. você saber, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus, ele está aqui, ele está lá, e para você saber, eu confirmo o teu casamento, te diz o Senhor.
da minha vontade. E eu já queria pegar o bombardão e jogar pra cima, né? Não, já queria dar mortal já, né? Já. Aí eu peguei e liguei pra ela e falei assim, ó, Deus confirmou pra você aí. Falei desse jeito. Ela falou assim, mas como você sabe que Deus confirmou pra mim? Falei, porque Deus confirmou pra mim aqui. Então Deus confirmou no mesmo dia pra ela aqui em Ribeirão e pra mim lá. E Deus confirmou aqui pela boca do meu cooperador oficial mesmo, que é cooperador até hoje. Verdade. Você lembra qual que foi a palavra? Eu não lembro a palavra, eu só lembro um hino que eu pedi também. Além da palavra, eu pedi assim, Senhor, permita que canta o hino, acho que na época era o 124. Põe em Deus a confiança, segue sempre a Jesus. Quando cantou aquele no coração, eu parecia que ia sair pela boca, né? Porque ia ser uma confirmação da palavra. Quando canto o hino, e agora, toda vez que a gente vai para o culto, que Deus dá a palavra, que vem Deus onipotente, onipresente, a gente ficou marcado. Você já lembra lá atrás, o dia que Deus confirmou. É verdade. É uma coisa impressionante. Meu Deus do céu. Aí, eu imagino também que no casamento de vocês, até chegar o dia, teve bastante guerra, mas teve muita obra. No dia do casamento teve uma grande guerra. No dia. Verdade. No dia mesmo. No dia, eu de terno já. E aí? Rapaz, eu acho que eu não sei se eu contei naquela. Eu falo Eu não tô visita lembrado. na visita online, eu falo visita online, na visita online. Tá chique o negócio, tá evoluindo. Ajuntamento. O dia do nosso casamento aqui, choveu muito, choveu demais. O dia inteiro chovendo e só parou na hora que começou o casamento, né, amor? Aí eu peguei o carro, fui sozinho pro casamento. Parei o carro na rua de cima do salão onde eu casei aqui. E eu saí do carro e fui andando pela calçada. E aqui as calçadas aqui é antiga, né? Calçada feita aquelas pedras lixadas, bem bonita, né? Sim. E a calçada muito velha, eu pisei numa daquelas pedras e por baixo da pedra estava cheio de água. Meu E Deus. aquela pedra virou assim, no que ela virou, a água veio tudo em cima de mim. Água com barro. Água com barro. Pronto para casar. Ixi, o que aconteceu? Internet? Você mexeu alguma coisa? Gente, é a nossa internet aqui? Será que foi a deles lá? Se vocês estiverem nos escutando, digita aí que tá. Travou, foi tudo aqui. É beleza. Hã? É beleza. Eu acho que é a dos irmãos, a internet deles. Ou pode ser que acabou a bateria. Mas só um minuto aí que nós já vamos resolver essa situação, tá? Pera aí. Que agora que eu queria saber a dificuldade dele, ó. Lembrando, vamos botando aí de onde vocês são, tá? Manda a cidade de vocês, de onde vocês estão falando na live. Saudações já com a santa paz de Deus para todos vocês. Pera aí, amor. Não é a nossa, não. Tá funcionando. Não. E vão compartilhando a live aí que ainda hoje nós vamos escutar a obra do caminhão. A obra do caminhão é fortíssima. Essa obra aí é terrível. Não é nada. Deixa eu ver aqui. Vou tentar mandar a solicitação. Eu acho que pode ter sido a bateria dele. Mas se for bateria, logo logo ele já aparece aí de novo. Vamos ver aqui, ó. Vou mandar a solicitação de novo. Gente, eu não sei se eu vou conseguir salvar a live, porque geralmente vídeo muito grande fica difícil. Aí, voltamos. Meu Deus. Agora que eu queria saber da guerra do negócio. Eu tava falando do terno, né? Isso. Então, eu pisei na pedra e embaixo da pedra tava cheio de água. E a água veio tudo em cima do meu terno. E sujou no dia do casamento, né? Sujou da gravata pra baixo, me sujou tudo. Isso faltando quantas horas? Não. Na hora. O casamento estava marcado para 6 horas. Essa esposa aqui, ela chegou primeiro que eu no casamento. Ela ficou no carro. Rapaz! Vamos logo, quero casar. Ela não queria te perder mesmo. Aí o que aconteceu? Eu peguei e voltei no carro do meu pai e comecei a chorar. Falei, Senhor, que guerra, Senhor, que guerra.
justo no dia do casamento aconteceu uma coisa dessa. Aí eu vi uma blusa da minha irmã, que estava do lado assim, eu fechei o olho e comecei a clamar a Deus e passar a blusa no meu terno assim, e comecei, Senhor, faz uma obra que eu vou te glorificar. Aí agora é para quem crê, né? Isso aí é para quem crê agora, né? Toda a sujeira que estava no meu terno foi transferido para a blusa. Senhor, Meu E Deus. eu fiquei com o terno limpo, limpinho mesmo. Aí eu embaixo cheguei, do terno, então. cheguei, eu tenho o meu álbum de casamento aí, para quem foi incrédulo, né? Tá o meu álbum de O casamento. Tomézão. E tá lá, só vai ver meu álbum de casamento, eu tô bem diferente, que eu tô 30 quilos mais magro, só isso. Outro dia até ele achou que não era ele. Nossa, Tá te entregando aí. Esse Meu foi o Deus. casamento. Então, e no meu, a gente passou um negócio assim também. Um não, vários. A gente tava, né, faltando poucos. Faltava pouco. Era assim: o casamento foi marcado 5 horas. Era 4h20. Eu ainda tava lá ajudando a arrumar o salão. E nós tínhamos uma promessa que, inclusive, Deus fez aqui na live uma vez. Nós estávamos na live, entrou um servo de Deus e falou assim: não altera o dia por nada. E ainda que o céu esteja nublado, mas não vai cair uma gota de chuva no teu casamento. E aí ele anunciou desse jeito. Então eu estava firmado naquilo. Mas você sabe que nós, quando vê mesmo o problema, a gente oscila a fé. E aí eu cheguei assim, e era 4h20, eu ia casar 5 horas, eu estava ajudando a arrumar o salão ainda, ia ter que voltar para me trocar. E aí tava eu e um companheiro meu de Prudente, Eber, nós correndo com as cadeiras lá e colocando e tal. E daqui a pouco olhamos o céu fechado, umas nuvens pesadas em cima. Daqui a pouco esse irmãozinho, eu falei assim, rapaz, eu acho bom nós não montar aí não, vamos tentar mudar o esquema, tentar montar dentro do salão. Mas ia ser praticamente impossível pelo horário. Ele falou assim, rapaz, você não crê não que o nosso Deus é o Deus que fez parar a tempestade, que a gente pode entrar e quando nós voltar o céu tá aberto? Eu falei, não, eu creio. Ele falou, então vamos, me ajuda aqui a pegar as cadeiras e colocar, que Deus vai fazer uma obra. Deus não prometeu para vocês? Eu falei, prometeu, então vamos. E aí comecei pela fé dele, a fé dele me deu uma força e eu fui colocando as cadeiras. Nós terminamos de colocar as cadeiras, mas olhamos para cima, um azul, o céu, azul que parece que Deus foi e tirou com a mão aquelas nuvens assim. E eu vou falar para você, foi uma obra que essa aí ficou marcada para mim mesmo, que o Senhor permitiu que não choveu. Inclusive, nós pedimos um lanche, a Rebeca vai lá buscar, mas eu continuo contando. Inclusive, Deus fez até uma obra. Peraí, deixa eu conectar o carregador aqui do trem aqui. Deus fez até uma obra porque foi tão bonito o que Deus fez conosco ali, que inclusive a equipe de filmagem, de fotografia, que não eram irmãos nossos, eles ficaram tão maravilhados de todo o movimento que Deus fez. Meu pai estava contando aí, né? Que na última oração, teve a oração que foi transmitida, né, na live, mas sempre tem a do encerramento que não é todo mundo que é preparado. Verdade. E Deus tomou o povo no alarido naquele salão e tinha um moço de Itumbiara, que o senhor tinha prometido também que ia fazer milagre no nosso casamento, né? E aí, eu na hora do casamento, eu tava pensando, será que Deus fez algum milagre com alguém aqui e tal, né, pensando. E aí fomos orar. E aí, quando nós fomos morar lá com os garçons, o pessoal, Deus visitando naquela virtude, tinha um irmãozinho que saiu lá de Itumbiara. Nós não conhecíamos ele. Então, ele veio com a família, com a outra família de amigos nossos lá de Itumbiara. Ou seja, não era nem para ele estar, mas os irmãos convidaram ele e ele veio na alegria, porque ele estava buscando há muito tempo, né, dom de línguas e tudo mais. Mas quem que vai imaginar que o senhor vai dar o dom de línguas num casamento, né? É totalmente diferente. E ele nem veio com esse propósito, assim, né? E aí, quando ele chegou, na hora da oração, lá Deus visitando e tomando nós naquele movimento de sempre, né? Só que com muita virtude, aconteceu que num abraço dele com o cooperador de jovens, Deus batizou ele com a promessa lá no casamento. Inclusive ele está aí vendo a live, eu vi que meu pai estava contando. Então vale a pena, né? Eu queria que os irmãos dessem assim um conselho para esse pessoal que está para os que ainda não tem ainda, né, uma noiva e tudo mais, mas sonham em casar, e para esses que também estão no processo de casamento, né?
O servo de Deus, ele pede para Deus que Deus prepara certinho o desejo do coração, né? Basta esperar, né? É verdade. Esse dia mesmo Deus deu de falar para a mocidade que Deus é assim, é igual, eu não sei se é essa palavra, né? É igual o ferreiro que põe a sua ferramenta na forja e vai fazer uma ferramenta. Ela põe no fogo, ele vai modelando, ele vai batendo em cima da bigorna, ele coloca de novo, vai batendo até ela ficar no ponto certo, né? Da maneira que ele deseja. Quando está tudo pronto, ao olho do ferreiro, ainda não está totalmente 100%. Ele tem que colocar no óleo ainda. Num óleo preparado para dar têmpera, né? Um processo. Depois que tira da têmpera, que aí vai virar uma boa ferramenta. Eu creio assim, né? Falando da minha experiência. Quando eu era moço, eu orei a Deus e falei assim para Deus: Senhor, prepara uma esposa para mim que seja... Eu fiz até uns pedidos para Deus, né? Na minha inocência, vou falar assim, de crente, né? Crente é inocente, crente é... E Deus atende o pedido. Porque Deus conhece... Mas é também porque é muito do saber pedir, né? Porque Deus é aquele que conhece o coração, sabe quando o coração é falso e sabe quando ele está falando simplicidade, né? Porque tem gente que fala palavras para nós que é simples, ele não está com má intenção. Exatamente. Então eu falei para Deus assim: Senhor, prepara uma esposa para mim da sua vontade, mas que nunca tivesse cortado o cabelo e que seja organista oficializado. Falei assim para Deus. Era o seu desejo, né? Era o meu desejo. Aí fui congregar na reunião de jovens. E Deus usou do cooperador de jovens nosso. E falou assim: tem um irmão que fez um pedido para Deus, para Deus preparar uma esposa para você. Deus manda falar para você. Deus manda falar para você. Sua esposa não está aqui, não. Sua esposa não está aqui, não. Sua esposa está... Deus não me mostra a cidade, não. Mas sua esposa pode ser que está no Paraná ou na Bahia. Aí eu falava para Deus assim: não, Senhor, eu quero daqui mesmo. Porque ele fica viajando, né? A irmã sabe, é difícil, né, irmã? Ficar viajando e pegar ônibus. E quando não é ônibus, é carro. Mas mesmo assim é difícil, né? E Deus preparou da serva de Deus aqui. Eu vim aqui, uma preparação, como eu já contei, né? Preparação por Deus. Vim aqui e conheci a Andréia, minha esposa, e Deus preparou o nosso casamento. Só um adendo. Quando o Júlio veio pela primeira vez, que ele não perguntou meu nome, eu não era oficializada. Então, isso aí por isso que... Você tinha pedido oficializada. Oficializada. Organista oficializada. Ainda falei assim para Deus. Nossa, foi específico, muito específico. Por isso que na primeira vez que eu conversei com ela, não deu nada, não conversamos, olha. Aí depois ela já era oficializada. Exatamente. Quando eu vim na próxima vez, ela oficializou. Você vê? Deus faz certinho, né? Exatamente. Ó, ele veio em setembro, a gente se conheceu. Quando foi em outubro, no comecinho de outubro, foi minha oficialização do ano de 2002. Em 2002 que a gente se conheceu. Em outubro de 2002 foi minha oficialização. Nós firmamos namoro em 11 de fevereiro de 2013. Então foi exatamente depois. São 11 anos depois. Não, né? não. É isso? Não, desculpa. Esse foi 2002. É, Ah, depois, rapaz. Não. Ela já foi. É que ela trabalha com muito número na prefeitura aqui. Não, exatamente. Foi tudo uma sequência. Deus me chamou em 98, em 99 eu comecei a tocar nas reuniões de jovens, 2000 no culto oficial, 2001 eu fui oficializada. 2001 Deus preparou meu primeiro órgão, 2002 oficializada e 2003 nós começamos a namorar. Então foi tudo bem, um ano seguinte. E 2021 o amor ainda tá fervendo de alegria. Já vai fazer agora dia 11 de junho, né, desse ano, vai fazer 17 anos de casado, né? Meu Deus. Santo Deus. Mas assim, tem até uma foto do meu casamento que eu tô vibrando assim, mas é porque o sentimento que eu senti foi realmente de uma vitória. Sabe? É um negócio assim que a gente
tem que refrear tanto os desejos da carne, tanta coisa na mente nossa, na vida do moço e da moça hoje, e a gente vê tanta gente que não consegue chegar nesse objetivo, que a gente se considera vitorioso mesmo, né? E eu acho que tem que se considerar privilegiado por Deus por ter tido esse privilégio, né? De quando eu passava por aquele tapete, eu olhava todo mundo que amava a gente, que a gente ama, e aquele corredor de violão, do jeito que era a nossa vontade, que o Senhor, sabe? É realmente um motivo de vitória, né? E tem muita gente que às vezes Deus está isso aqui para honrar e acaba, né, se antecipando. É como Deus deu de falar, só falta pôr no óleo para fazer a têmpera. Pronto. O processo está quase no final, mas não entende, né, ainda. E eu vou falar para você, é uma sensação muito gostosa o que vocês viveram, o que a gente viveu. E o que vocês consideram entre vocês assim que tem sido o combustível do amor de vocês? Posso falar primeiro? Quer falar? Vai, pode falar. Eu acho que é saber respeitar. Primeiro de tudo é Deus, né? É Deus na nossa vida. Mas é saber respeitar um outro. Respeito é tudo dentro de um casamento. Se você não tem respeito, sim, perde como diz, perde o sentido. A partir do momento que você não tem respeito por ele e ele não tem respeito por você, eu acho que aí vira uma coisa, não tem sentido mais. Porque desentendimento, todo casamento existe, né? Um às vezes gosta do preto, outro gosta do branco, um gosta do amarelo, outro gosta do azul, principalmente no início. Porque ele, criado numa casa com irmãos, eu sou filha única, criado de uma outra forma, tudo dentro da graça, mas cada um tem um gênio, cada um tem e outra. A gente não pode focar no erro e nem eu penso assim, no erro e nem na fragilidade dele. Eu tenho que ver o que é positivo. O que tem de positividade nele? Eu vou focar no erro. Eu falo assim que, tipo, durante o meu namoro, eu ouvi um conselho de um ancião que falou assim, quando vocês for para namorar, vocês namorem para conhecer os defeitos da pessoa, para ver se você vai conseguir lidar depois do casamento. Mas não é para focar no defeito. Não é para sobrepor os defeitos acima das qualidades. E é isso que eu fiz, entendeu? Tipo assim, você sabe os defeitos da pessoa, só que você não vai focar só nos defeitos. Só que ela quebrou a cara quando tem defeito, tá procurando até hoje. Ô, irmão Júlio, deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar pro irmão aí. Conta pra nós aí. Vou pedir primeiro umas duas obras, depois a do caminhão, no final. Que eu quero a do. Busca aí o que o senhor fizer você sentir, com certeza não vai ser em vão. Eu vou contar uma aqui que eu acho que eu não contei na outra vez lá. Inédita. Uma bem bonita. Quando eu casei, Deus preparou o casamento, né? E eu comecei a trabalhar em Ribeirão Claro. Eu falo, trabalhar de orelha seca. Trabalhava aqui, um pouquinho aqui, trabalhava um pouquinho ali, de fazer serviços gerais, né? E eu queria ir embora dessa cidade, todo jeito. Queria ir embora, não acostumava aqui. Acostumava em cidade grande, não acostumava em Ribeirão Claro de jeito nenhum. Então, eu falava com ela, com a digníssima esposa, e ela falou, vamos buscar a palavra. Então, vamos buscar. Se Deus falar na palavra, eu vou. Aí, ia buscar a palavra, Deus falava assim, não é para você ir embora, seu lugar é aqui. Aí, quando Deus não falava nada, quando ia congregar, Deus também não falava nada, então nós ficávamos em paz, né? Mas aí eu não achava um caminho de nós ir embora. Então eu falava assim para ela, vamos fora, porque aqui em Ribeirão Claro, nunca que o cooperador vai pregar para o povo daqui ir embora. Vai pregar para o povo vir para cá, cidade pequena. Aí nós vamos congregar fora. Ia congregar fora, Deus dava a palavra. Tem irmão aqui que veio buscar a palavra para ir embora da sua cidade. Não é para você ir embora. Rapaz, eu com vontade de ir embora, quis ali e ficava com o coração duro, né? Até que eu achei, agora preste bem atenção no que aconteceu. Até que eu achei um caminho na minha mente. Surgiu um curso aqui na cidade de técnico de administração. 2 anos grátis. E a minha esposa, ela gosta muito de estudar, ela é bem, né, nessa parte aí, as mulheres, pelo amor de Deus, né?
nem se fala, né? Os Então, homens também, crânio. mas agora as mulheres, desde antigamente, gostam dessa parte de estudo, né? E eu só terminei o estudo para casar, porque ela falou, se você não terminar, nós não casa. Aí então eu fui o primeiro no último ano eu só tirei nota boa. Livre e espontânea pressão. Aí o que aconteceu? Surgiu esse curso e eu eu maquinei aqui na minha mente de fazer assim. Vou convidar ela para fazer esse curso. A gente tinha que fazer uma prova para entrar no curso. E eu falei assim comigo, pensei no meu coração, né? Bom, eu vou chamar ela para fazer esse curso e vou fazer assim. Se eu passar nessa prova, é para nós ficar. E se eu reprovar nessa prova, é para nós ir embora. Tá bom? Eu falei para ela. Ela falou, tá bom. Esse foi o meu sentimento de nós ir embora daqui, né? Uhum. Eu cheguei nela e falei assim, ó, tem um curso aí, vamos fazer? Ela falou, vamos. Então, vamos fazer o seguinte. Se nesse curso, vamos buscar agora aqui um sinal de Deus. Se nesse curso eu passar, é para nós ficar em Ribeirão Claro e eu não falo mais de ir embora. E se eu reprovar, é para nós ir embora, tá bom? Ela falou, tá bom. Tá tudo certo. Batemos no martelo e fomos lá fazer a prova. Chegamos um dia para fazer a prova. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo para a mocidade, né? Vou dar um exemplo. 2 mais 2, eu colocava, tava lá, resposta. A, 1, B, 7. E eu colocava pior. Colocava 25. Colocava pior. Você colocava para errar mesmo, para ir embora. Para errar mesmo. Errar bem errado. Aí tava lá, outra assunto, eu colocava o que não tinha nada a ver na pergunta. E assim eu fiz. Aí lá embaixo estava escrito assim: por que você quer fazer esse curso de técnico de administração? Aí eu escrevi bem grande: eu não quero fazer esse curso. Meu Deus. Eu não quero fazer esse curso. Eu quero ser um motorista carreteiro. Ele escrevia assim: eu quero ser um motorista carreteiro. Tá vendo, irmão? Aí o que aconteceu? Ah, beleza. Vai sair o resultado da prova daqui uma semana. E na outra semana nós já estamos indo embora daqui, né? Olha, o que aconteceu? Deus pegou a minha prova e mudou totalmente o que eu fiz. E eu passei em 14º. Santo Deus! Eu passei na frente da minha esposa. Eu passei primeiro que ela. Aí a professora chegou e falou assim para mim assim: olha, eu corrigi sua prova, você foi excelente na prova, parabéns, e você vai dar um bom número. Meu Deus. Aí Só Deus, só Deus. Ah, só Deus mesmo fazer uma coisa dessa, né? Aí depois desse, eu entrei trabalhar onde que eu trabalhei de motorista de caminhão, cumpri o que estava escrito lá, que eu queria ser motorista carreteiro. Aí eu entrei trabalhar numa empresa, fui ser motorista carreteiro, aí eu fui chamado para o Ministério de Cooperador de Jovens. Era por isso. E como que foi quando você soube a notícia aí? Tinha promessa já? Como que era? Ah, rapaz, tinha promessa, assim, de pregação sobre a cabeça da minha avó, sobre a cabeça da minha mãe, né? Quando eu vim embora de lá para cá, o irmão não pregou para mim, mas pregou para meu pai, que Deus ia usar de mim aqui. E no dia do meu batismo, em 3ª divisão lá em São Paulo, quando eu fui batizar, quando o irmão me batizou, batizou 63 almas num dia, e eu fui de número 60. Quando eu levantei da água, o irmão falou assim para mim, falou para a igreja, né? Tá vendo esse moço aqui? Esse moço aqui, Deus vai usar com ele na palavra. Aí eu saí da água, aí veio cumprir aqui em Ribeirão Claro. Só que ele não orava, ele não testemunhava. Eu não orava, não testemunhava. Não tinha dom da palavra, Deus escolheu mesmo. Meu Deus, Deus moldou. E já fez 10 anos já. Senhor, 10 anos. Foi em 2010, 2011. 2011. Sim. E qual que é a sensação de atender a primeira reunião de jovens assim, como cooperador de jovens? Olha, eu lembro como se fosse agora a primeira reunião de jovens. Acabou faltando 5 minutos para as 11. Foi até engraçado, né? Aí o filho do cooperador nosso aqui, ele era bem pequenininho. Ele falou assim: ei, irmão, você tá com 5 minutos em a ver com nós, hein?
Na próxima reunião podia terminar 11h05, foi muito engraçado. Aí disse que ele chegou na casa dele e ainda falou pro pai dele, que é cooperador, né? E pai, o Júlio foi bem, ainda terminou 5 minutos mais cedo. Também olhando o relógio. Mas eu não lembro assim, não lembro palavra, não lembro de pregação, não lembro nada, só lembro dessa parte aí. Amor, conta o bebê. Pô, pra contar mais uma, aquela que tava muito baixo, Deus começou a tomar vocês. Tá lembrando aqui, aqui tinha uma igrejinha, bairro dos Cunha aqui, né, no meio do mato, aqui no sítio aqui, e nós sempre ia congregar lá 2 vezes por mês, tinha culto lá. Então nós fazia lotação com a Irmandade aqui, ia cantando, e eu ia dirigindo, ó, o ônibus, né, tem um rapaz aqui, tem um ônibus, ele dava o ônibus para nós, eu ia dirigindo. Irmãos, né? Filho de irmãos nossos. E quando não era o ônibus, era a perua. E sempre nós fazíamos lotação. E quando chovia, era difícil chegar na igreja. Não chegava. Era só Deus. Era muito difícil. Então tinha que descer, todo mundo tinha que descer do ônibus, da Kombi, né? E tentar subir com a Kombi, mas não conseguia. Aí, um desses dias, choveu muito mesmo. E nós fomos com a lotação, cantando, dando glória, se alegrando. Cantava, né? A viagem toda. Chegava na igreja e ficava rouco já, de tanto cantar. E daqui lá... Aí tem 2 subidas muito fortes lá. A segunda subida, para chegar na igreja, é a mais forte que tem. Aí quando chegou na segunda subida, a primeira foi difícil. Na segunda, eu falei, os irmãos falaram, não, irmão Júlio, para que nós vamos descer. Eu falei, então tá bom, irmãos. E os irmãos descem e fica a irmã Lena. A irmã Lena é uma irmã da Obra da Piedade aqui. A irmã Lena, ela tem um pouco de dificuldade de andar, então ela falou, não, eu vou descer. Não, irmã Lena, fica comigo aqui. Então tá bom. Aí os irmãos desceram e foram subir a pé. Eu fui na frente, né? Quando eu embalei aquela perua, a perua começou a patinar e Deus tomou a irmã e eu na linguagem na hora. Nós começamos assim, ó, falar na linguagem. Quando nós começamos a falar na linguagem, a perua subiu, mesma coisa que estava no asfalto. Aí Meu Deus. Dando glória. E fica marcado na nossa vida. E aí, quando nós entramos, aí você parou em cima. Quando a gente entrou dentro da perua, os dois estavam manifestando aí, a Irmandade já. Eu parei lá em cima da subida, do top, a Irmandade entrou, nós estávamos falando em língua dentro da perua. Não, é igual. A Irmandade, a virtude é igual o Covid, contamina todo mundo que estiver perto, filho. Quem estiver aglomerado sente. É verdade mesmo, verdade. Não é verdade? Eu estou muito feliz de poder estar ouvindo as obras aqui. Eu vi bastante comentários dos irmãos comentando que é um privilégio começar a semana escutando obra, eu também acho. E, inclusive, né, o mundo aí não está podendo aglomerar, nós aqui, mais de 400 aglomerados, tudo pelas redes aí, dando glória. Irmão Júlio, antes do irmão contar... Antes do irmão contar do caminhão, vou abrir um espaço aqui. Os irmãos que mandarem mensagem aí, nós vamos estar escolhendo 3 perguntas aí para fazer para o servo de Deus, para a esposa dele. Eles vão responder e depois ele vai contar a obra do caminhão. Eu tinha visto uma muito boa ali, que era... o irmãozinho estava se questionando, né? Que está buscando o dom de línguas há muito tempo. Ele fala como buscar, por que Deus não... Nesse sentido, acho que o irmão conseguiu entender. Como que o irmão acha dessa questão aí? Eu quando fui... Quando Deus me selou com a promessa do Espírito Santo, né, em evidência de línguas, eu busquei bastante mesmo, né? Mas aqui está um grande exemplo. Ó. Minha esposa, ela não é selada com a promessa. E ela buscou muito, até hoje ela busca, ela não parou de buscar. Só que um dia, de tanto ela buscar, ela chegou na igreja e falou com Deus, Senhor, eu estou buscando, Senhor, Deus, e o Senhor não me sela? Aí Deus falou, fala, amor. Aí Deus usou do irmão, foi em Curitiba isso. Deus usou do irmão. A gente tinha comentado o dia todo, eu e minhas primas, né? Senhor, a gente faz tanta a sua vontade, vai na igreja, canta, ora quando Deus dá oração, testemunha, quer teu dom, né? Tem desejo de teu dom. Aí Deus mandou a palavra assim, que o principal é o tempero. Então a gente tem que ter o tempero. E o que é o principal na nossa vida? A caridade. Sem ela, a gente não chega até o céu. Naquele dia... Foi assim, eu peço, Senhor, está nas tuas mãos, os dons necessários para eu chegar até o fim. Se não é a promessa, então que Deus me dê outros que eu precise para chegar até o fim. Eu peço, claro, tenho desejo,
Mas depois desse dia entrou confiança que é Deus que dá. Então, o meu momento não é ainda de receber, que na hora certa, se eu tiver de receber, ele vai me dar. E que não te faz, não te desabona como crente, né? Não faz você ser mais crente ou menos crente, ou ter mais o direito da vida eterna do que ou menos que o outro, né? É a caridade, né? Eu acho assim, ó, o irmão, que nesse irmãozinho que está buscando a promessa, né? Continue batendo. Peça todo dia, todo dia. Não desanima. Se ela não chegar agora, pode ser que chegue amanhã, daqui um ano, daqui um mês, ou no último dia da tua vida, Deus o sabe. O que você não pode é desanimar de buscar a Deus. Exatamente. Isso Exatamente. É importante. Não pode desanimar. Porque o que é... Atrás, né? Tá escrito, né? Profecia cessarão, os outros dons também, mas a caridade, ela é perpétua, né? Então, tem irmão que desanima e fala assim, o adversário, a palavra de Deus fala assim, ele é muito astuto, né? Então, você desanimou. Voltando lá atrás, quando o irmão falou, né? A pessoa que está fraca estampa a sua fraqueza, né? Coloca, né? E aí o adversário começa a te julgar, porque o adversário tem o poder de sentar aqui no ombro, aqui, ó, e começou a falar no seu ouvido. Então, eu estou buscando a promessa, Deus me ensina. Aí começa a falar, o senhor não me ama mais mesmo. Olha, eu estou buscando. Deus selou aquele lá, Deus selou aquele outro, e eu nada. E aí o adversário vem aqui e fala assim, Deus não te ama mesmo, larga disso. Larga de ser crente, para de tocar, para de prender o órgão, para disso, para de orar. Aí, se você der lado, por isso que você tem que... É uma guerra, né? É uma guerra. O reino do céu é tomado à força. Então, não desanima. Continua. Pode ser que amanhã venha a promessa. Exatamente. Esse eu também compartilho do mesmo pensamento. Mandaram aqui, eu achei engraçado, mandaram aí, é errado ter o desejo de ser do ministério. Que uma isso, pergunta. É excelente, é uma dádiva. Foi o irmãozinho que mandou. É errado não ter desejo de trabalhar na obra. É isso aí que é errado. Exato, eu também acho que, né? Não faz mal, né? Todo desejo que é bom, se você não quiser ser do ministério por status, por querer, por vaidade, pelo seu ego inchado, né? Aí eu acho que é isso que acaba prejudicando, quando a pessoa já pensa no ministério como um meio de status, né? Mas dessa forma... Quando eu tava, tipo assim, na virtude, na glória, né? Que hoje eu tô mais light, vamos falar assim, né? Eu tô mais light um pouco. Mas quando eu tava mais no fervor, que eu tava em casa, que Deus falava comigo, eu quero você congregado em tal lugar. E eu largava tudo e ia. Largava o que tava fazendo. E chegava lá, ó, eu vou contar uma coisa, eu vou contar um lugar que eu não vou contar o lugar que eu fui. Mas pessoas não preparadas para receber, eu creio que é um homem de Deus, né? Que né, aquele dia eu fui enviado de Deus. Eu estava em casa, Deus falou assim, eu quero você congregado em tal lugar. Né? E eu fui, larguei tudo aqui e fui. A minha esposa não podia, eu fui sozinho. Peguei o carro e fui. Em outro lugar, estado de São Paulo. Cheguei lá, quando eu cheguei, o culto já tinha começado. Eu nunca vou para atender culto. Assim, claro que se Deus mandar, a gente vai, né? Mas não é guiado pela voz do homem, né? Mas eu cheguei na igreja, quando o cooperador me viu, ele abaixou a cabeça. E fez assim, ó, ele estava atendendo já. Ele fez desse jeito, assim. Aí, quando chegou na hora do testemunho, ele falou assim, antes do testemunho, ele falou assim, Mandade, sabe quando você acorda naquele dia que você está com vontade de pregar, que você está com vontade de atender um culto, de pregar a palavra? Eu acordei nesse dia hoje. Porque ele viu que você estava na igreja. Eu estava sentado no primeiro banco. Desse jeito eu acordei hoje. Só que aí que eu falo, não pode desanimar quando acontece isso. É claro que tudo é Deus, né? Se entra uma pessoa mandada pelo adversário para acabar com o culto, quem preside com prudência. Mas se o homem que preside não tem a luz de Deus, Deus envia outro de outro lugar. É verdade. Aí o que aconteceu? Ele falou isso antes dos testemunhos. Aí eu levantei contar uma obra. Eu levantei contar a obra e falei assim para a Irmandade, saiu sem querer. Eu falei isso aí assim, eu lembro, mas foi Deus que pôs na minha boca. Eu falei assim, Deus me enviou aqui nesse lugar hoje. Eu vou
contar uma obra para mim. E tem uma obra, aí tudo que era pelo adversário caiu por terra, né? Quando chegou na hora da palavra, o irmão falou assim, bom, se Deus enviou o irmão se Deus que enviou o irmão aqui, então Deus vai dar a palavra para o irmão. Porque eu não vou nem buscar revelação. Aí eu fiquei na comunhão e Deus me deu a palavra naquele dia. Santo Deus. Mas é verdade. E por irmão, e teve uma grande obra naquele dia. Quando acabou de pregar a palavra, que eu falei, Deus seja louvado, ele subiu correndo assim no púlpito e já começou a falar para a Irmandade, está se cumprindo a palavra aqui, o que aconteceu ontem, antes de ontem. E a Irmandade subiu junto no glória, sabe? Aí quando acabou o culto, só vi um falando pro outro assim os cochichos, né? E eu peguei o carro e já fui embora para casa. Melhor coisa que você fez. E eu tinha visto outra aqui antes. Ó, eu vou pedir pro irmão contar depois a do caminhão, mas eu lembrei de uma que é especial e que inclusive Deus fez obra na minha vida através dela, que você contou na última live também, que é a do anjo, tá? Acho que você vai lembrar. Isso, do salão. Mas conta. Esse irmão Júlio é caminhão de obra, filho. Isso aí é. Conta a do caminhão primeiro, depois a do anjo, que a do anjo eu tenho até para falar depois. A do anjo é bonita, né? Linda. Duas obras que eu nunca vou esquecer na minha vida, de verdade. Mas essa do caminhão tem um gancho nessa do caminhão que Deus fez comigo que eu acho na minha vida foi a mais bonita de todas. Santo Deus. Pode contar também, o espaço é teu. Essa aí eu acho que vai me levar, o dia que eu tô triste, assim, eu lembro dessa obra, eu levanto espiritualmente na hora, assim, que foi quando eu congreguei em Siqueira Campos, no ensaio, e quando acabou o ensaio, tinha uma caravana de irmãos lá de Sorocaba. E quando acabou o ensaio, chegou um irmão e falou assim para mim, paz Deus, irmão Júlio, tudo bem? Eu falei, tudo bem, irmão. Aí falou assim, ô irmão, quando o irmão vai voltar a atender um culto lá em Sorocaba para nós? Eu falei, irmão, nunca atendi culto em Sorocaba, irmão. Eu falei, não, irmão, atendeu o culto em Sorocaba, sim. Eu falei, não, irmão tá enganado. Eu nunca atendi culto em Sorocaba. Não, irmão. E ficou naquele embate, eu com ele, sabe? Não, eu nunca atendi culto em Sorocaba. E ele falava, não, atendi, você atendeu sim, irmão. Pera aí, vou chamar minha esposa. Aí ele ficou bravo, ele falou assim, você tá falando que eu tô mentindo, irmão? Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Eu falei, mas, irmão, eu nunca atendi culto em Sorocaba, irmão. Ele falou, peraí, eu vou chamar minha esposa. Aí chamou a esposa. Aí a esposa já chegou falando meu nome. Ô, irmão Júlio, paz Deus, tudo bem? Eu falei, tudo bem, irmão. Eu falei, irmão, quando que o irmão vai voltar em Sorocaba atender um culto para nós? Eu falei, irmão, eu nunca atendi culto em Sorocaba. Eu falei, não, irmão, o irmão não é o irmão que trabalha no Carolina? Eu trabalhava no Laticínios Carolina aqui, né? Eu falei, isso aí mesmo. O irmão não contou uma obra assim? Aí ela contou a obra do anjo do caminhão. Que aconteceu no caminhão. Que o irmão estava dirigindo um caminhão, pesando 57 toneladas. Era o peso total do caminhão, 57 toneladas. E o irmão passava pela cidade de Joaquim Távora. E quando eu passei na cidade de Joaquim Távora, a última lombada, estava eu e um irmão, nós estávamos cantando um hino, nós dois. Quando eu passei a lombada e embalei aquele caminhão, eu avistei que na frente assim do caminhão, bem um pouco longe assim, estava uma mulher com a criança no colo e um homem vindo para a direção à cidade. E quando eu fui chegando perto daquele homem pulou na frente do caminhão com os braços abertos, querendo tirar sua vida, querendo morrer, né? E eu freiei o caminhão. E quando eu freiei o caminhão carregado, 57 toneladas bruta. Não é igual o carro que para na hora, né? E eu estava uns 75 para 80 km por hora já. Era uma descida ainda. E eu puxei o caminhão para a esquerda. E quando eu puxei aquele caminhão para a esquerda, o homem pulou para a esquerda. E quando eu ia bater nele, eu ia atropelar o rapaz, eu fechei o olho. Eu não queria ver aquela cena. Eu fechei o olho e falei, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. E escutei que a mulher dele gritou. Só que eu não escutei batida. Aí quando eu abri o olho, eu estava caindo no acostamento na contramão. Eu olhei no retrovisor do caminhão, eu vi aquele homem em pé na pista. Atrás do caminhão. Santo e Deus. eu parei uns 800 metros para frente ainda, que eu consegui parar aquele caminhão. E fui lá, falei com o irmão assim. O irmão ficou paralisado, o irmão que estava do meu lado,
Ele ficou paralisado, assim, com o olho regalado, assim, não conseguia falar. Quando eu consegui parar o caminhão, eu falei assim, vamos tirar aquele homem da pista? Aí ele falou, vamos. Aí ele parece que acordou. Assim. Aí nós saímos do caminhão, fomos lá. Quando nós chegou perto dele, ele já gritava para nós, lá da frente ele gritava, falava assim, vai embora daqui, eu não consegui morrer com você, não sei como, não sei o que aconteceu, mas vai vir passar outro caminhão, eu vou morrer. E eu comecei a falar com ele, no meio da pista, assim, falei, moço, sai daí, moço, para com isso, ó a sua família, você tem muita vida ainda para viver, você é novo. Não, eu quero morrer. Aí Deus tomou minha boca na hora, e Deus pôs uma palavra assim na minha boca. Olha, quantas pessoas estão agora no hospital querendo vida e você cheio de vida querendo morte. Quando eu falei assim, ele parou e foi para o acostamento. Aí Deus libertou ele foi embora. E isso a irmã contou para mim lá em Sorocaba, que o anjo atendeu um culto em Sorocaba e contou essa obra lá. Meu Deus! E isso aí é muito bíblico, né? Se a gente for ver, quando, acho que salvo erro, é Rode, né? Quando Pedro estava na prisão, né? A palavra fala que ela olhou na porta e pensou ser o anjo de Pedro, né? Então, os homens de Deus realmente têm anjos. Eu creio nisso, porque Deus já fez obra assim na nossa vida também. Acho que da última vez eu contei a do pendrive pro irmão também, né? Do anjo que se materializou na irmã lá. E é uma obra linda. E agora, essa deve ser um privilégio muito grande, né? Ter um anjo nosso aí atendendo culto por aí. Aí eu fiquei na cabeça, eu ainda não, assim, eu tava assim, se você fazer a matemática, não dá certo, né? A matemática da coisa, né? A razão assim, não consegue explicar. Falei, Senhor, mas como pode, Senhor? Eu fiquei ainda desse jeito, vários dias, assim, Senhor, mas como pode? Será que eu fui? Será que era eu? Aí, o que aconteceu? Veio um irmão ancião congregar com nós aqui, de Santa Rita do Passa Quatro. Irmão Davi. E ele contou uma obra parecida com essa. Ele falou assim que ele estava passando uma cidade e ele parou num posto para abastecer a caminhonete dele. E ele chegou um homem e falou assim, paz Deus, irmão. Tudo bem, irmão Davi? Ô, irmão, tudo bem. Ô, irmão Davi, quando o irmão vai voltar aqui e contar aquelas obras maravilhosas que o irmão contou? Aí ele falou assim, ô, irmão, quando Deus preparar. Aí ele falou para nós aqui em Ribeirão, irmão, eu nunca congreguei naquela igreja, nunca atendi culto naquela cidade. Então, quando ele falou aquilo, aí ele falou assim, Deus fez um anjo na minha forma, atendeu o culto, supriu a necessidade daquele povo e eu estou glorificando a Deus. Aí eu acreditei que era 100% Deus mesmo. Mas inclusive... Olha, eu creio, se eu saísse falando da barriga da minha mãe, eu já saía crendo já. Eu sou um homem que crê mesmo. Só que, tipo assim, mas Senhor, que obra assim... diferente, né? Uma obra diferente. Por que comigo, né? Eu fiquei desse jeito. Por que, Senhor? O mais fraco da casa do meu pai e uma obra dessa. Meu Deus do céu. E, inclusive, acontece de vez em quando, assim, é muito raro, mas já aconteceu de eu ver irmãos dentro da igreja e depois ir conversar e a pessoa não estava na igreja. É um mistério que eu nunca entendi o porquê disso, sabe? Eu via a pessoa dentro da igreja, eu ia conversar, eu falei, você estava no culto? Ah, não, mano, eu não fui no culto hoje. Eu falei, sabe, você fica meio confuso. Deve ter um mistério muito grande por trás dessas coisas aí. Deus ama demais o povo dele, né? Demais. Agora eu queria que o irmão contasse a do salão, que através dessa obra aí do anjo, Deus fez uma obra comigo também. É mesmo? A do salão da última live nossa. A do salão desapareceu. Aí o irmão pregou para mim, falou assim, ó, quando o anjo chegar aqui no teu salão, você abraça ele. Você não deixa ele embora, não. E eu esperei. Todo dia que eu ia trabalhar, eu ficava esperando o anjo. Olha, como Deus está escutando aqui que eu estou falando pro irmão. Não é da boca para fora que eu estou falando, é verdade. Eu esperava o anjo. Hoje não vinha. Eu nunca esquecia dessa parte. Ficou aqui, ó, como um martelo na minha cabeça, assim, ó. Sempre aquela parte. E entrou várias pessoas. Entrou pessoa pedindo dinheiro, e eu não senti nada da parte de Deus. E, de repente, quando eram as 6, passou 3 anos isso. Depois de 3 anos.
que eu tinha um salão. Chegou um homem, eram umas 6h10, 6h20, assim, da tarde. Chegou um motorista de caminhão, que eu trabalhava junto comigo, e falou assim, ô Júlio, tem um rapaz lá em Maringá, mandou te saudar. O que que é saudar? E eu estava explicando para ele o que que era saudação. Nisso chegou esse homem, um senhor de idade, bem bonito, um cabelo muito bem penteado, assim, mas um senhor muito bonito, muito lindo. Uma roupa muito, muito bonita. E ele olhou para mim e falou assim, moço, eu preciso de R$ 1 para me ir embora para minha casa. Eu tenho 2, a passagem é R$ 3. Você não dá R$ 1 para me ir embora para minha casa? Quando ele falou aquilo, eu sentia o anjo de Deus, que comunicou, né? A gente tem Deus, somos carne, somos um vaso. Existe Deus dentro de nós. E o anjo, que é 100% vindo da glória de Deus, Glória a Deus. comunicou com o que está aqui dentro, né? Então eu senti aquela comunicação, é o anjo. Aí eu falei assim para ele, aonde que você mora? Aí ele falou um nome, irmão, que eu não consigo lembrar. Nunca lembrou. Não consigo lembrar. Ele falou um nome totalmente estranho, sabe? Um nome diferente. E eu falei assim, vou dar R$ 2 para esse anjo, não vou dar nenhum, vou dar 2. Tava frio, tava um dia frio, e eu tava de blusa, e eu tinha assim um bolso aqui na blusa, peguei R$ 2 e pus na mão dele. E ele ficou assim, com R$ 2 numa mão, que ele já tinha, e eu pus outros R$ 2 na mão dele. E ele ficou com as duas mãos apontadas para mim, assim, ó, no meio da rua, na porta do salão, né? E o outro homem, o motorista, presenciou tudo. Ele é testemunha dessa obra, né? Aí a voz dele mudou. A voz dele começou a falar firme. Ele falou assim para mim, eu pedi R$ 1, você me deu R$ 2. Aí eu falei, eu senti de dar R$ 2 para você. Aí ele fechou a mão, guardou no bolso. Aí ele apontou para mim e falou assim, porque você fez isso para mim, Deus vai te abençoar aqui dentro desse salão. E o que você precisa, Deus vai te preparar. Deixa eu ir embora que já está dando meu horário. Aí ele saiu assim, quando ele virou a esquina, o meu salão era bem na esquina. Quando ele virou a esquina, o rapaz estava na minha frente assim, falou assim para mim, ele vai gastar o dinheiro com outra coisa. Ele falou assim. Eu falei, não, ele não vai gastar dinheiro com outra coisa. Quando eu saí lá, cadê o anjo? Já tinha desaparecido. E a rua é bem grande. A outra rua que ele entrou é bem grande. Dá para você ver ele sossegado. Desapareceu. Bom, isso foi na sexta-feira. Sábado, Deus me abençoou tanto, mas tanto, que eu não consegui almoçar, não consegui tomar café de tanto cabelo que eu tinha. Depois desse dia, Deus abriu a porta. Deus abriu a porta. E eu precisava de comprar uma moto para trabalhar. Eu tinha ido comprar uma moto. E não conseguia, porque ninguém queria vender assim a prazo para mim, né? Eu não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha visto 2 motos de R$ 1.500. 2 motos. E eu falei para os rapazes assim, ó, você não vende essa moto aí, eu te dou 3 de 500. Ah, não, só você me der um cheque. Eu falei, não. Pensei comigo, não. Eu não vou pedir nada emprestado para ninguém. Se Deus preparar, vai ser preparação de Deus, né? Quando foi no domingo, Deus tirou um sonho do irmão e Deus falou pro irmão dar a moto dele para mim. Quando foi na segunda-feira, o irmão chegou e falou assim para mim, olha, Deus me mostrou, Deus me tirou o sono e Deus falou para me dar essa moto para você. Tá aqui, ó. Tá paguinha só para passar pro seu nome. Glória a Deus. E o servo de Deus deu com todo o coração. E a moto que ele me deu vale 2 vezes daquilo que precisava comprar, o que estava comprando. 2 vezes. Meu Deus. A outra vez eu não contei o resto da obra. Porque estava Verdade. muito aquele dia, eu não contei tudo. Sim, aquele dia foi forte. Aí o que aconteceu? A moto que eu ganhei, eu tenho ela até hoje. Até hoje eu tenho a moto. E o escapamento não era original da moto. O escapamento que o irmão tinha, e o irmão também não gosta de nada fora vamos falar, do script, né? Mas o escapamento que ele tinha colocado na moto, ele tinha colocado um escapamento um pouco mais barulhento, porque não tinha achado o original. Aí eu olhei aquela moto na frente do meu salão e falei, Senhor, eu sou cooperador de jovens, Senhor. O Senhor me preparou essa moto. Olha o escapamento que está nessa moto, Senhor. Prepara de eu comprar outro, trocar esse escapamento. Naquele dia, irmão, apareceu um homem na frente da porta do salão e falou assim para mim,
Ô, Júlio, você quer trocar esse escapamento no meu? Eu comprei um escapamento original dessa moto. Você não quer trocar isso com o meu? Santo Deus. Opa, quero sim. Aí eu peguei R$ 5 só para o rapaz trocar, o mecânico trocar um escapamento pro outro. Meu Deus do céu. Ó, agora, quem tá aqui nessa live fica bem na comunhão, porque eu vou contar pro irmão Júlio a obra que Deus fez da última vez que ele contou essa obra na minha vida. E, ó, e quem sabe o anjo, você também não encontra o anjo. Presta muita atenção. Eu e o irmão Júlio fizemos essa live, eu ainda estava no processo de casamento, ainda foi logo no início da pandemia, nós fizemos uma live e Deus abençoou muito. E na live que nós fizemos, ele contou essa obra do anjo. E ficou na minha cabeça essa obra que eu já tinha escutado antes, né? Em Alexandria, acho que você contou essa obra. Mas aí, depois que ele contou, eu fiquei mais ainda nisso aí. Senhor, eu acredito que um anjo pode vir e tal. E nós fizemos, foi numa... Eu acho que estava de noite para madrugada já, se eu não me engano, né? Aquela live. A irmã que estava até dormindo, já estava preparada para dormir, né? Exatamente. E olha só o que aconteceu. O irmão contou aquela obra e eu lembro que o irmão falava assim, poderoso é Deus para fazer vocês que estão aqui assistindo encontrar o mesmo anjo, presta atenção que o anjo vai passar na terra. Aí o irmão falava, o anjo vai passar em tal estado, o anjo vai passar em Assis, e foi falando, né? E olha só o que Deus fez. No outro dia, quando foi à tarde, eu fui comprar pão. E você sabe, para casar naquela guerra terrível, né, que a gente passa, guerra principalmente financeira, né, quando está no processo de casamento. E aí, eu estava com isso na cabeça. De repente, quando eu fui comprar pão, a padaria onde a gente comprava pão quando eu morava lá no meu pai, ela é numa esquina e na outra esquina do quarteirão seguinte tem um mercado, né? E eu vi... tem uma faixa de pedestre na frente do mercado, eu estava vindo com o meu carro, e eu parei o carro porque tinha um rapaz todo maltrapilho passando, e ele estava com um saco preto nas costas, todo maltrapilho passando, e aí ninguém estava freando para ele, eu freiei na faixa de pedestre, ele passou. E aí eu vi que ele entrou dentro do mercado, né? E aí eu parei lá na frente da padaria, desci e entrei na padaria. Quando eu entrei na padaria, eu fui pedir, né? Fiz o pedido dos pãozinhos, tantos gramas de mortadela e tal. E aí eu vi que aquele rapaz entrou. Ele usava um gorrinho preto, né? E tinha um saco preto nas costas. E ele entrou dentro da padaria. E quando ele entrou, olha só, o irmão, eu lembrei bem do detalhe, porque o irmão falou que não deu R$2 pro anjo, né? Você não deu R$1, você deu 2. E aí eu vi que ele estava com R$1, que ele estava com R$2 na mão. E aí já ficou meio assim, que aí ele começou a perguntar quanto que custava o salgado lá. E a mulher falou 5, 6, né? Foi mostrando o salgado. Aí ele olhou do meu lado assim e falou, só tenho 2. Na hora o senhor falou para mim assim, não que o senhor me falou em voz, mas um sentimento, sabe? Ó o anjo aí. E foi logo no dia seguinte da live. Eu falei assim, o senhor tá com fome? Ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro, eu só tenho R$2. Eu falei assim para ele, então, ó, fica tranquilo, qual que o senhor gosta de comer? Ele falou, pode pegar qualquer um, mas não precisa. Eu falei, não, qual que o senhor gosta de comer? Eu gosto desse aqui. Aí me veio a mesma coisa, não vou dar um só, vou dar 2. E aí eu fui e peguei e falei, moça, fecha 2 desse aqui para esse rapaz aqui. E aí ela foi e pegou 2, eu falei, você quer beber alguma coisa? Deixa eu te dar uma Coca-Cola. Peguei e coloquei uma Coca-Cola junto. Ele olhou, depois que a moça passou as minhas coisas, passou as dele, né? E eu entreguei para ele. Quando eu entreguei para ele, ele olhou para mim e ele falou a mesma coisa que falou para o irmão. Ele falou, ó, por isso que você fez, tudo que você está precisando, Deus vai te dar. Tudo que você está passando, você vai vencer. Falou desse jeito. E eu senti um arrepio e ele saiu. E quando ele saiu, o dono da padaria falou assim, esses caras aí, dá essas coisas, eles trocam... usa dinheiro para pinga, não sei o que tal. Você fez certo, você deu para comer. Eu falei, não, mas esse aí ele não vai usar para essas coisas, não. Falei desse jeito. E aí tá bom, né? Aí cheguei em casa, falei para ela. Quando eu falei para ela, o que tinha acontecido, você lembra disso, né? E eu acho que eu não lembro se eu gravei um áudio para você na época ou eu fiquei de gravar, não lembro agora. Mas aí eu falei para ela, você não sabe o que aconteceu. Ele falou que Deus vai ajudar em nós e tudo que precisar, não sei o quê. E eu creio que é o anjo do Senhor. Foi isso que a gente falou.
Aí uma irmã lá de São Paulo mandou mensagem e mandou olhar na conta que ela tinha transferido. Ela transferiu para mim naquele dia R$ 500. R$ 500 ela preparou naquele dia. Tudo que precisava do nosso casamento, Deus supriu. E eu tenho certeza que foi por causa daquele anjo que falou. Eu contei até pro meu pai no dia que aconteceu isso. Foi um milagre. Eu tenho comigo assim, foi um milagre que Deus fez. E eu creio que Deus pode mandar o anjo aí em muito lugar, não é verdade, irmão Júlio? Glória Principalmente agora, né? Meu Deus! Fala que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas eu acredito que cai várias, hein? Cai, pro crente cai. Eu creio de alma. Então é uma obra assim que eu nunca vou esquecer. Eu quero já agradecer o irmão por ter aceitado ficar aí. Nós já estamos 1h30 aqui na comunhão, né? E antes de encerrar, eu vou pedir para o irmão falar aí para nós aí, para esse pessoal. Eu tô tão assim, antes de começar a live, eu recebi até um vídeo de uma moça no meu WhatsApp que ela me mandou. Não conheço pessoalmente, mas ela me mandou chorando, tendo crise de ansiedade, sabe? Acho que por conta de tudo isso que está acontecendo, essa doença, esse isolamento causou muito isso e está causando em muita gente, né? E além disso, guerras espirituais muito grandes que vem vindo acontecendo. E eu queria que o irmão, aí como um usado de Deus, servo de Deus, se o irmão sente de falar alguma coisa nesse aspecto, alguma mensagem de incentivo, alguma coisa que o Senhor fizer você sentir, que eu tenho certeza que esse povo está aqui, eles não estão aqui à toa, mas eles estão aqui. Olha só, meu pai falou, quando eu falei R$ 500, a live bateu 500, que sinal, glória a Deus, é verdade. Não tinha percebido, mas eu queria que o irmão deixasse aí para nós uma mensagem de esperança guiada do céu aí para esse povo que está aqui, que eles não estão à toa. Acho que todo mundo precisa disso. Eu creio que nesse momento que nós estamos vivendo, não só pelas enfermidades, né? Mas pelo momento que está passando a obra de Deus e pela situação que está o mundo também, né? É um momento muito delicado. Tinha um cooperador antigo aqui que falava assim, a peneira vai passar, toma cuidado, né? Então, tá cumprindo, né? E nós estamos vendo, que nem eu vou voltar a falar, né? Eu vejo hoje, eu fico triste, porque eu falo assim, já dá vontade de chorar, sabe? Porque eu vivi uma mocidade muito maravilhosa. Eu vivi uma mocidade que era o fervor. Eu vivi uma mocidade que era uma mocidade de buscar e Deus aparecer. E eu andei em carro, 5 moços, nós falando em língua, aquela virtude, aquela glória. Eu também vivi isso. Entrava dentro da igreja falando na linguagem, e aqueles cultos maravilhosos, onde você não via, assim, você não tinha, vamos atrás daquele outro ali, vamos atrás daquele outro, não. Você ia atrás de Deus e... Não que é errado você ir atrás do dom, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, não, Deus só está ali, Deus só está lá. Não, Deus está em todo lugar. Tem hora que Deus vai aparecer aqui, tem hora que Deus vai aparecer lá. De uma maneira ele vai aparecer mais aqui. Mas eu vivi uma mocidade, eu fui auxiliar de jovens, minha continuação era de 50 moços. Vi muita obra, muita obra. E hoje, a mocidade hoje, é uma mocidade que tem que lutar muito mais que eu naquele tempo. Porque aquele tempo tinha bastante virtude. Hoje, infelizmente, não que Deus se apartou de nós, mas a palavra tem que ser cumprida. Deus falou tem que ser cumprido, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos a esfriar. Isso que não pode acontecer, principalmente na mocidade, onde vai sair os novos cooperadores, as novas irmãs da obra piedade, a nova irmã que vai tocar, a nova irmã que vai atender a porta. E outros... Não sabemos se vai ter novos cargos na obra de Deus para as irmãs também. O que vai acontecer? Eu sou uma pessoa que crê assim, irmãos. A irmã vai tocar, ela vai dedilhar, é diferente do que só ter o órgão lá e o órgão tocar. Porque tem um ser humano, serva de Deus atrás do instrumento. O instrumento aqui está parado, o meu violão está aqui, está encostado. Então não está dando louvor, é um instrumento que dá louvor. Mas se eu pegar ele e pôr em mim e eu começar a dedilhar, vai sair um louvor, eu vou começar a cantar. Então,
nós somos assim, principalmente a mocidade hoje. A mocidade não pode desanimar. Tá difícil? Tá. Vai ficar mais difícil? Vai ficar. Só que uma mocidade tem que ser valente, tem que lutar. Olhar para a dificuldade, como diz antigamente, dar risada na cara da dificuldade, né? Dar risada e lutar e não desanimar por nada. Vai ficar mais difícil? Vai ficar. Infelizmente, não tem outra palavra para falar. Ah, vai melhorar. Não tem como falar que vai melhorar. Porque o servo de Deus que está aqui para servir a Deus, para entrar no céu, ele já vê isso aí e já sabe que Deus está cumprindo as suas palavras, né? Então, eu vou cantar um hino com a minha esposa aqui. Eu ia pedir isso agora, olha só que confirmação. Essa mocidade valente aí, a minha esposa vai cantar. Que a minha Glória esposa a Deus. que é... Cadê minha bebida, né? Antes do irmão cantar, já vou aproveitar aí enquanto o irmão se ajeita. Vou convidar todo mundo aí para continuar com a gente nessa semana aí, que todo dia vai ter live, todo dia vai vir alguém usado de Deus aí, que nós temos admiração espiritual para compartilhar das coisas do céu. Espero que todo esse pessoal que está aí continue também. Depois vocês conversam com o irmão Júlio também, vão congregar lá na comum dele. Qual que é a sua comum? É central, né, de Ribeirão Claro? Central de Ribeirão Claro. Quando voltar... Eu sou bom de pagar visita. Veio, eu vou pagar visita. E nós também vamos. Anota aí que nós vamos aí. Oxalá, esse ano ainda nós estamos aí dando glória. Glória a Deus. Que não precisa cair diamante para acontecer isso. Não vai precisar, não. Mas, ó, pode aí, faz o que o senhor te pediu aí, que nós estamos aqui na comunhão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, na hora, que minha esposa acabou de falar, na hora da angústia, cante um louvor, né? Cante uma canção, como tem vários hinos avulsos, um mais lindo que o outro. Hoje eu não vou cantar nenhum hino avulso aqui, mas Deus me deu 7 hinos avulsos. Mas eu não vou. Santo Deus. Eu vou cantar um hino binário aqui, o 4, 5, 7. Glória a Deus. Se Deus preparar, eu canto uns hinos que Deus me deu, numas missões que Deus me deu. Hoje fui em Poço de Calda, fui em Pernambuco. Deus converteu uma casa inteira só tocando violão. 5 Glória almas. a Deus. 5 almas. É poder de Deus. Tinha uma mulher que era muito devota, muito mesmo, sabe? E ela não ajoelhava. E Deus falou assim para mim, entra com amor para falar com ela. E nós estávamos parados nessa casa, nós ficamos uns 4 dias, né, mano? Uns 4 dias parados lá, que eram amigos nossos, né? E ela já de idade, e eu falava assim para ela, assim, nossa, mas que macarrão gostoso que a senhora fez hoje. Ela fazia um macarrão, ela fazia um almoço, né? Um arroz, um feijão. Aí eu falava, nossa, mas que arroz e feijão gostoso que a senhora fez hoje. E isso foi quebrando ali umas correntes que estavam presas no coração dela. Barreira do mal. Umas barreiras. E ela foi a primeira que Deus chamou na graça. Santo Deus. Ó, meu pai até mandou isso, falou aí para todo mundo da live ficar na comunhão enquanto tocar o violão e dando glória a Deus. Poderoso é Deus para marcar essa live hoje aí na tua vida e na nossa. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos na comunhão daqui também. Comigo está Jesus, meu bom mestre Salvador, me guia com a luz pelo seu imenso amor. Glória a Deus. Mistérios celestiais, Jesus revelará. No seu bom caminho andar e fará. Quem me separará do sublime amor de Deus? Quem me condenará? Pois Jesus defende os seus, unido ao Senhor, por celestial amor. Caminho avante,
celestiais. Eu não me afastarei, pois amo sempre mais a doutrina do meu Rei. Jesus me guiará e forças me dará. O Mestre amado comigo está. Quem puder, cante em casa. Estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama as coisas de Deus, lhes faz saber. A nada que temerei, pois que tudo está sob as ordens do meu Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é uma pregação, é um sentimento que Deus deu. Amém. Pode ser que tem muitas correntes, muitos portão fechado, mas, como também ensina, pode ser chave de muitas libertação e muitos cadeados nem abertos, quebrados de uma vez para ele não precisar usar mais. Amém. E muitas portas abertas na vida de muitos que estão aí, ó, servindo a Deus de puro sincero coração, e vai ser mais firmes ainda. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estou feliz de alma porque eu consegui sentir aqui hoje, nessa live, um sentimento que há muito tempo eu não sentia. Porque quando nós começamos, eu fui o primeiro que comecei a fazer live, né? No Instagram, para falar das coisas de Deus e tudo mais. De todo o pessoal que faz, eu fui o primeiro que comecei. E quando eu comecei, foi realmente por um sentimento de pureza. E ali nós nos encontrávamos e falava das coisas de Deus, mas ninguém estava preocupado em número, ninguém estava preocupado em quantas pessoas ia alcançar a live, se ia repercutir, como que era, em ganhar seguidor. Ninguém tinha esse princípio, porque ninguém sabia que era possível isso. E depois Deus foi abençoando todas as lives, Deus foi alcançando cada vez mais gente, alcançando cada vez mais gente. E por um tempo eu senti de parar, porque quando eu senti de parar, foi quando eu vi que muita gente começou a fazer também, muitos eram de sentimento puro, mas muita gente estava fazendo com outros intuitos, para levar status, para querer subir de seguidor, e muitas coisas assim, foi se desvirtuando. Foi quando eu senti de me abster, né, dessas coisas e deixar, e não continuar propagando isso. E durante o tempo que serviram essas lives, eu tenho certeza que muita gente me conheceu aqui por causa dessas lives, estão conosco até hoje aqui por causa dessas lives, que sentiram falta desse movimento. Mas olha só que coisa boa, os cultos voltaram depois, a gente já conseguiu sentir a palavra de Deus, e eu senti de voltar a fazer agora justamente porque tem muita gente em casa que está precisando disso, dessa pureza que nós passávamos, sabe? Do pessoal olhar uma conversa espiritual e ver Deus nela, e ver Deus fazendo obra através disso. E esse foi o meu sentimento para voltar a fazer isso. E tendo vocês hoje aqui, eu consegui escutar durante toda essa live, escutando no meu coração a voz do Senhor, dizendo que esse é o caminho. Enquanto durar esse tempo, que nós precisamos estar aqui juntados. Ó, nós chegamos a 500 pessoas, 500 contas, na verdade. Se 2 estiverem em cada celular assistindo, são mais de 1000 pessoas na comunhão. Como se fosse uma grande igreja, como se fosse uma central de Tiradentes lotada, não é verdade? Então, eu estou muito feliz por vocês terem me feito, juntamente, logicamente, o Senhor em primeiro lugar, mas me sentido que eu voltei às raízes, sabe? Daquele sentimento puro de ver Deus fazendo obra. Eu estou muito feliz de alma pelos irmãos ter aceitado, honrado de coração, de inaugurar com nós esse movimento aí das lives. Já convido todo mundo para continuar com a gente amanhã, na quarta, na quinta, na sexta, até quando Deus dá graça de fazer. E estou muito feliz. Se vocês quiserem
acrescentar mais alguma coisa. Da minha parte, eu estou feliz de alma e muito grato. Glória a Deus. Não, eu quero agradecer a todos, né, principalmente os irmãos que convidaram nós, né? E, assim, quando o irmão ligou, passou a mensagem, eu estava meio triste porque precisou fechar o comércio e eu tenho um salão, precisei fechar o salão, né? Eu estava aqui meio triste, tudo, mas eu creio que tudo é para uma obra de Deus, né, irmão? Tudo é... Aí o irmão veio, falou aquilo lá para mim, eu fiquei até demorei um pouquinho em responder o irmão, mandei uma mensagem para ela, assim, olha, o irmão me convidou aqui para fazer uma live hoje, que gostoso, né? Deus preparar, vai ser de alegria, e como eu vou abrir de novo aqui a porta, né? Quem quiser visitar nós, a nossa alegria de receber visita. E eu nem tenho como, né? Conseguir se olhar para cada um que está aqui, né? 400 e pouco aí, e agradecer a cada um, ainda acho que ia esquecer de alguém. Mas, no nome meu, da minha esposa aqui, queremos agradecer a cada um que está aí. E continua firme, continua servindo a Deus, não desanima, não deixa de sonhar, não deixa de sonhar. Não deixa de ter desejos bons, espirituais, desejo até material. Isso aí não é proibido diante de Deus. Glória a Deus. Tem gente que, não, eu vou parar. Não, não pare, sonhe. Deus é aquele que conhece teu sonho, conhece tudo. Sonhe, lute. Uma hora você chora, mas uma hora você vai cantar mais e vai chorar de alegria também. Glória a Deus. Não sei, eu falei pro irmão, eu nem entendo muito ainda, eu não entendo muito de Instagram, né? Eu sou novo nessas coisas, né? Tem muito irmão que me segue, eu nem volto a seguir o irmão, mas eu vou voltar a seguir todo mundo. Eu vou começar a entrar nos perfis das pessoas e vou começar a seguir todo mundo que está me seguindo, porque até peço perdão para quem começar a me seguir, eu não sei ainda, né? Mas Deus vai abrir minha mente nessa parte e eu vou entender melhor. Glória a Deus. E eu creio que tinha que ser vocês, por isso que o senhor preparou. O irmão Gilson vai ter outras oportunidades, nós vamos estar juntos mais vezes aí, o irmão que iria ser hoje, mas acho que o senhor já tinha preparado, reservado no céu, vocês hoje aqui conosco. Estou muito feliz de alma mesmo. Vou convidar aí cada um dos que estiveram aqui até agora participando desse movimento. Tira um print nosso aí, nós vamos dar uma risada bem bonita. Vocês tiram um print, marca nós aí, coloca assim: eu participei desse movimento. E compartilha aí que nós vamos dar glória. Vou até dar uma risadinha aqui, ó. Pode tirar o print, hein? Só glória. Deus que abençoe imensamente. Quase 2 horas aí, falta 10 minutos para 2 horas de pura espiritualidade, dando glória a Deus, nos alegrando também. E é esse sentimento que fica, gratidão. Convido os irmãos aí para participar mais vezes conosco quando o senhor preparar. Vai ser uma alegria muito grande. Convido para vir para casa também. E já estou me convidando para almoçar com vocês aí. Vocês levam nós no Morro do Gavião? Opa! Morro do Gavião, Pedra do Índio. Essas aí que nós queremos conhecer, vai ser só glória. Siga o irmão Júlio aí também. Converse com ele lá, se Deus fez alguma obra através dessa live, ele vai ficar feliz, contente em saber. A esposa dele também. Mulher preparada por Deus é outro nível, né? Só glória. Deus que abençoe vocês imensamente. Amém. A meus irmãos também. E para a irmã Rebeca, eu passei muito em Nova Andradina, né? Que a irmã morava. Nova Andradina. Passei muito naquela cidade, Nova Andradina. Congregava em Deodápolis, ali naquela região. Ai, que gostoso. Dourados. Deus fez muita obra comigo lá em Dourados, naquela região. Glória a Deus. Glória a Deus. É imensamente, assim, as obras que Deus faz com nós. E vai lembrando. Fica no esquecimento, mas daqui a pouco abre a portinha aqui, nós vamos lembrando. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Foi um prazer. Amém. Vocês também fiquem com Deus. Amanhã já vai ter convidado top também. Vocês ficam de olho aí que quem sentir de participar é sempre bem-vindo para dar glória com nós, não é verdade? Deus que abençoe. Vou tentar deixar a live salva aí para quem não conseguiu ver, tá? Deus que abençoe todo mundo aí. Saudações para o Brasil, para fora do Brasil. E que o Senhor ainda hoje visite vocês todos aí que estão na comunhão e nós vamos dar glória. Deus que abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. A paz de Deus. Deus abençoe. Paz de Deus. Amém.